Ai, a gente aqui vai rasgar uma seda um pro outro. Sim, isto agora temos tempo. Não sei, para mim foi um privilégio conhecer a Denise e a forma como ela é dedicada e a forma como ela olha para este trabalho é assim, é muito inspirador. Sendo que eu tenho 30 anos e estou a começar, e a Denise é esta atriz maravilhosa, cheia de tudo, e portanto foi assim, era ficar assim meio paralisado durante os ensaios, as rodagens, a sair completamente de fora e a ver o que é alguém tão apaixonado por este trabalho e que é muito generoso. Obrigada. Desculpa, se calhar é too much, mas Querido, obrigada. Não, foi um caso de amor, né? Já, o filme a gente tem um caso de amor, a gente tem um caso de amor já entre nós dois. Porque eu acho muito bonito quando você, num trabalho, tem um ator que te inspire, assim. E só olhar para o João em cena já era uma coisa, porque é uma pessoa que está sempre... É um ator maravilhoso, que eu não conhecia, e fiquei muito feliz de conhecer. E tem isso, que às vezes você encontra na sua vida atores que te fazem melhor, né? E você não vai lá trabalhar sozinha porque você já é impulsionada. E eu acho que o nosso encontro foi um caso desses, que todo o ator genial que é o João, mais a chispa que a gente teve juntos, né? Eu acho que a gente teve realmente uma química explosiva. e que eu sinto que as cenas vinham, e é só o fato de eu olhar para ele vinha o que a gente estava a fazer. Olha, eu já falando um português de Portugal, o que a gente já estava a fazer ali. Mas foi muito incrível. Você ia falar já? Ia dizer que se me deixares acrescentar, eu diria que da mesma forma que as personagens se entendem quase sem falar, acho que foi um bocadinho o que terá acontecido connosco durante o período de ensaios, que nos entendemos, ou através do olhar nos conhecemos sem grandes palavras, e que o percurso das personagens nesse sentido foi quase análogo. Não, eu acho que é bonito uma coisa que acontece, assim, claro que a gente está aqui, eu acho bonito uma coisa que acontece, que é essa coisa paralela que acontece dos personagens com os atores, né? E a gente, né, teve uma sintonia, assim, logo de cara muito grande, né, João? E foi isso, sem dúvida nenhuma, que contribui para o que a gente tinha a fazer no filme. Agradeço a escolha. Eu agradeço. Não, e é um filme incrível. É um filme do qual eu sinto que tem filmes e filmes, a gente sempre gosta do nosso trabalho muito, nós somos... eu falo, temos a melhor profissão do mundo, vamos combinar, né? Eu acho que... Eu falava que só perdia, é uma profissão que só perdia para cantor. Mas eu acho que quando você é ator, você pode até fingir que você é cantor e cantar. Então, é a melhor profissão do mundo. E eu acho que a gente tem a melhor profissão do mundo. E tem filmes e filmes, mas esse filme foi um filme muito especial na minha vida. Assim, viver isso foi uma experiência incrível e eu acho que isso vai estar impresso na tela. Como é que foi então a preparação para este papel? Se fizeram algum tipo de pesquisa? Começas tu, começo eu? Fala você. Então, eu por acaso tive a sorte de estar, mesmo antes de começar esta rodagem, de estar a trabalhar com uma performer, que é a Cir Nidaye, que na verdade estava a tirar um curso de tanatopraxia e, portanto, ao mesmo tempo nós terminávamos os ensaios do espetáculo e ela ia fazer o curso online e eu ia com ela, e portanto tive essa sorte de ir cuscando um bocado toda a pesquisa todo o trabalho que ela tinha, eu usava como pesquisa. Depois houve acho eu, que acontece sempre, este olhar mais atento sobre o mundo, né? E sobre o que é depressão ou não. E
ou a privação de sono. Pronto, depois há assim uns testes que eu gosto de fazer em forma real, tentando não levar um limite que não seja saudável. E foi um bocadinho por aí, mas sendo também pensando que quando chegasse o guião tinha de usar essa informação, toda ela que eu tinha recolhido para entrar em diálogo com o realizador, neste caso um realizador, não é que ia ser uma realizadora, para entrar em diálogo com ele. E foi um bocado esse o meu trabalho em questão da eutanásia. Eu já tinha feito, na verdade existe um espetáculo que eu não sei o nome do autor britânico, peço desculpa, chamado Constelações, que fala exatamente sobre a eutanásia e sobre a questão de de haver uma doença que é terminal. E portanto já aí eu tinha ido ao IPO e tinha começado a pensar nos cuidados paliativos e no direito ou não e qual o tempo de sofrimento. Portanto, isso já tinha assim um bocadinho avançado. Portanto, não foi assim este agregar de informações, mas eu acho que uma pessoa nunca está preparada. Pelo menos não até ao dia. A gente nunca se sente preparado, né? Mas a gente se prepara o máximo que dá, mas a gente nunca se sente preparado para encarar um personagem, porque porque o imaginário é grande e a gente sabe que a gente vai ter que materializar aquilo de alguma maneira. Mas, enfim, eu acho que a preparação para a Gilda, quando chegou esse personagem que tinha tudo isso dentro e tantas camadas e que ia levar essa bandeira o direito de morrer dignamente, né? E eu acho que tem uma coisa, eu pesquisei, enfim, coisas, ia falando com o Paolo, que é o realizador, o Paolo Marino Blanco, incrível, e que eu ia conversando com ele sobre um pouco o filme e eu fui pesquisando coisas sobre essa questão. E eu acho muito bonito como os personagens vêm ensinar coisas pra gente, vêm modificar a gente. E era uma coisa que eu não sabia, o quanto que esse tema me era caro, e chegou numa hora da minha vida em que eu, enfim, sou uma mulher madura, começo a pensar, né, em como viver o resto da minha vida, de alguma maneira, e eu acho que é bom você saber como você quer envelhecer, e a Gilda veio, de alguma maneira, falar desse direito de morrer, porque é uma mulher que gosta extremamente da vida, e ela não quer viver essa vida pela metade. E isso eu acho incrível dessa personagem, é uma personagem que ela quer morrer porque ela quer viver. E a gente também tem que aí começar a pensar o que é viver dignamente. Qual o direito que a gente tem sobre esse julgamento do que é a própria vida. Até que ponto uma dor te tira a dignidade da vida? Que dor é essa? Né? E aí eu acho que o Paolo, com esse roteiro, através desses dois personagens, fala de duas dores, uma física e uma da alma, né? E ele contrabalança muito bem essa questão da eutanásia, que é uma questão controversa e polêmica justamente por isso. Então, eu acho que essas duas personagens trazem juntas essa questão de também em si falar dessa questão que não é fácil, mas a gente precisa pensar sobre ela no mundo que a gente está vivendo contemporâneo, principalmente com a gente já tendo tantas portas abertas, tantos domínios, tanta tecnologia, tanta ciência, e o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente descobriu para a gente criar cada vez mais dignidade na nossa vida. Então eu acho que o filme trata de muitas camadas, tem muita coisa dentro. Para me preparar, eu acho que eu li coisas, vi vídeos e entrevistas sobre o assunto. Tem essa questão no filme que é a Gilda fala com o espectador, ela olha para a lente da câmera, e eu acho que isso é sempre um desafio quando se trata do audiovisual, porque eu sou uma atriz de teatro e
costumo falar muito com a plateia, já falei, fiz muitas coisas em que eu falava para a câmera, mas eu sinto que aqui a gente não pode mentir. E a gente não mente mesmo, e cada vez mais eu achar esse tom de realidade na telona grande do cinema ou para o cinema é um desafio. Então eu vi coisas que tem o House of Cards, o Fleabag, o It, que são personagens que saem para filmes que fazem, que de alguma maneira os atores fazem isso. Eu já tinha feito isso num outro trabalho e muitos outros trabalhos, na verdade, mas um outro trabalho recente que a gente tem no YouTube, que é o Horas em Casa. Então tenho sempre essa falada com a câmera. Então pesquisei um pouco aí, pesquisei um pouco dessa debilidade física que talvez a personagem esteja passando, que no filme até a gente optou, o Paulo optou também para a gente não fazer muito, porque ela também, nós fazíamos cenas que era uma aventura, uma maratona, né? Corremos muito, né, João? Para pessoas com muitas dores. Com as pessoas com dores ou... correndo, é muito bom. Então foi enfim, um universo de questões. Vamos falar um bocadinho sobre uma cena específica, ou que tenha sido mais desafiante. Bom, eu acho que vou falar, João. Vai. Não, vou falar uma cena que para mim foi um desafio, e você também teve que passar por isso num outro dia que a gente estava separado, que foi estar à beira do precipício, assim. Claro que a gente estava em questões de segurança, a gente estava amarrado, mas eu tinha que fazer isso em movimento e junto com uma câmera. E tecnicamente essa cena foi para mim, eu tinha que falar para a câmera, conversando com a câmera até chegar na beira do prédio e olhar para baixo. Então isso foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, um desafio que eu vivi e que eu estava disposta a ele e com toda a segurança e tal, mas não é todo mundo que consegue olhar para baixo num prédio de 12 andares. Se calhar o que foi assim mesmo mais estranho para mim foi filmar no canil municipal de Cascais. Aí, pronto, sendo 3, 4 da manhã, claramente aqueles animais não costumam estar ter tanta gente ali à volta e portanto todo aquele ladrar foi assim difícil para mim de gerir e de perceber, pronto, que se calhar, pronto, que estamos a invadir com o teu trabalho, estás a invadir um espaço e a criar uma sensação noutros seres. E aí foi difícil, porque eu só pensava, ok, este é o meu trabalho, tenho que fazer isto, mas ao mesmo tempo eu estou a criar esta destabilização. Eu acho que a cena da fonte no filme, que a gente chama a cena da fonte, porque... E é uma cena muito bem escrita, e é uma cena determinante no filme, e é uma cena que eu acho que nós, como atores, esperamos ela chegar, porque ela é uma cena, de alguma maneira, que faz a redenção do filme, onde essas almas realmente se encontram ali nas suas questões. E Gilda e Amadeus sentados, depois de tomarem muitos copos, falando da vida e completamente vulneráveis nas suas questões. E é uma cena que a gente fez já na parte que a gente filmou em Maiorca, e é uma cena que ela é de uma intensidade profunda e que, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu sempre falo que dos filmes ou das peças que eu fiz, eu falo, não precisa ter final feliz, mas precisa da vontade de viver. Eu acho que a arte, de alguma maneira, ela não precisa ter uma arte cor-de-rosa que sempre tem um final feliz, que seja... Eu não acredito nos finais felizes, mas eu acredito nos filmes e nas peças que façam você sair andando pela rua depois com vontade de agarrar o touro da vida pelos chifres e viver intensamente, e encarar esse jogo terrível e fascinante ao mesmo tempo, que é viver plenamente. Então eu acho que essa cena e esse filme, de uma maneira geral, com todo o seu... para onde ele caminha, ele dá essa vontade. E essa cena, para mim, foi determinante
para a Gilda e para a Denise. Podem falar um bocadinho sobre a mensagem principal do filme, neste caso? Então, quando nós iniciámos esta rodagem, a eutanásia foi, não é? O projeto de lei da eutanásia foi aprovado em Portugal, uma luta já assim antiga, especialmente dos partidos mais à esquerda, e acho que é uma questão, bem, a nível pessoal sempre foi bastante cara, mas acho que ao meu redor eu sempre encontrei pessoas a quem a questão de como morrer e de como morrer dignamente e seres tu enquanto indivíduo a ter essa liberdade e essa opção ser uma questão bastante importante e bastante relevante, ainda que, como se diz, fraturante nas mesas, com certeza, de jantar de várias famílias. Portanto, ainda que o projeto de lei tenha sido aprovado quando nós começámos esta rodagem, esta questão em si, e agora estou a pensar em tudo o que seja a inteligência artificial, tudo o que seja a clonagem, todos estes processos de prolongamento da vida, ainda assim este filme faz com que repensemos tudo. Primeiro, que projeto de lei, não é que temos cá em Portugal, o que é que tínhamos antes, quando se calhar havia pessoas que faziam como, na verdade, estas duas personagens fazem, e eu conheci, faziam umas pequenas poupanças para poderem fazer uma inscrição acho que se diz Caritas, que é uma clínica de suicídio, de morte assistida na Suíça. Repensarmos, não é? O que é que fazíamos antes, como pensávamos e como pensamos agora, e que projeto é este, que projeto de lei é este que temos, que foi aprovado. Será que ele responde a tudo? Será que ele responde da melhor forma e da forma mais eficaz e mais rápida? E portanto, ele parece-me ser um filme que vem assim, vem no momento certo e vem acompanhar uma questão e uma reflexão que acho que cá em Portugal temos vindo a fazer e que tem tido os seus resultados, mas que se calhar ainda há mais, não sei. Eu vou falar uma coisa. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Enfim, o filme é, na verdade, um manifesto pela eutanásia, e quando a gente estava para rodar, a gente soube que tinha sido aprovado o decreto. Eu acho essas coisas não acontecem por acaso, acho, né, são uns sinais assim. E eu acho muito lindo Portugal ser um dos poucos países do mundo que tem coragem de fazer isso. E eu, como brasileira, eu falei assim, uau, que legal. Porque eu acho que é uma questão para a gente pensar, claro, com todas as suas questões ali dentro, é delicado, mas a gente negar que a gente pensa sobre isso e que pessoas que querem e outras não querem isso nas suas medidas, a gente é muito hipócrita. E você encarar de frente essa hipocrisia e fazer isso acontecer e topar a delicadeza desses limites, de escolher esses limites, é muito bonito e muito grande. Sim, no fundo, agora estava a pensar, no fundo, estamos sempre a falar da mesma coisa, não é? Que é de liberdade e de liberdade individual. E eu acho que, no fim de tudo, este filme é sobre isso. O filme é verdade, é muito lindo isso. O filme é sobre isso. O filme é sobre liberdade.